Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e transmitido pela TV Com Brasil. Minha gratidão a você que nos acompanha de todo o Brasil. Essa programação que vai ao ar, levando também nossas boas novas aqui do Mato Grosso do Sul. Quero convidar você para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Tenho encontrado muitas pessoas que não conhecem ainda o nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Você precisa vir aqui conhecê-lo. Esse estado lindo, maravilhoso, produtivo, belíssimos passeios, tanto na capital, Campo Grande, quanto na região de Bonito, a região do Pantanal. É uma alegria receber você aqui para conhecer o nosso estado e também contemplar as belezas e a produtividade desse maravilhoso estado do Mato Grosso do Sul. Coloque na sua agenda, venha fazer uma visita, tá bom? Esses dias mesmo tivemos aqui uma caravana lá de Minas Gerais, na Missão Evangélica Kaiowá, conhecendo um trabalho aqui antigo, quase 100 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente, agora também a Igreja Presbiteriana Indígena do Brasil. Vieram conhecer e conheceram a aldeia, o trabalho da missão, e tem muita coisa boa para você conhecer aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E eu estou falando aqui da cidade de Dourados. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha conhecer Dourados, e vindo conhecer Dourados, a Igreja Presbiteriana Central de Dourados terá a alegria de acolhê-lo, recebê-lo, tá bem? E apresentar a você essa bela cidade, esta bela terra do Mato Grosso do Sul. Fica aí a sugestão, aguardamos a sua visita, tá bom? E nós estamos aí aproximando da semana da Páscoa, precisamos de lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. E hoje eu quero falar sobre a morte de Cristo entre dois ladrões. Ele foi crucificado entre dois malfeitores. Então, não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Você está ligado aqui na TV Grandourados e na TV Com Brasil, no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Bom tê-lo conosco. Hoje eu quero ler um texto da Palavra de Deus para você, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versículos 39 a 41. Quando Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondeu-lhe, porém, o outro e repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso." Interessante que na cruz Jesus pronunciou 7 palavras, foram as últimas palavras de Cristo antes da sua morte. E uma delas foi esta: ao ladrão, ao malfeitor arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." Esse texto é um texto muito enigmático e é um texto maravilhoso das Escrituras, porque nos mostra um momento que Jesus estava pendurado na cruz entre dois malfeitores, exatamente cumprindo o que a palavra de Deus diz: desprezado, abandonado, foi como ovelha muda para o matadouro. Aquele que não tinha nenhum pecado levou sobre si os nossos pecados, e agora crucificado em meio a uma cena horrorosa, terrível. Quando você pega aqui os capítulos 23, 24 de Lucas,
para você ler, ou qualquer outro dos evangelhos, você vai ver que Jesus, a este momento, já tinha passado por várias cenas. A sua prisão, que aconteceu na quinta-feira à tarde, o seu julgamento no Sinédrio, que tinha acontecido na sexta-feira de manhã. Naquela noite, de quinta para sexta, Pedro negou a Jesus, negou que o conhecia 3 vezes. Naquele julgamento lá do Sinédrio, um julgamento forjado, os judeus o condenaram à morte, mas não poderiam dar a sentença vital. Levaram então até Pilatos. Pilatos julgou Jesus, não viu nele crime algum, tentou soltá-lo, levou Herodes, fez o mesmo. Tentou soltá-lo, mas os judeus instigaram a multidão, que pressionava e gritava: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos chegou até mesmo propor a troca de prisioneiros e matar então Barrabás e soltar Jesus, o Cristo. E a multidão preferiu que soltasse Barrabás, um malfeitor, e matasse a Cristo, que mal nenhum havia feito. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem. Então, a justiça humana muitas vezes é assim, ela é injusta. Ela condena o inocente e protege o bandido, o corrupto. Isso não é de agora, não, isso é antigo. A justiça humana nem sempre faz justiça. É por isso que nós temos que ter os princípios da justiça do reino de Deus no coração, para nós nunca desesperarmos nesta terra de tanta injustiça. E a mesma multidão que havia gritado Hosana, um domingo antes, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora gritava: crucifica-o, crucifica-o. E tudo isso vai acrescentando a esta cena da crucificação de Cristo uma dor terrível, uma pressão horrorosa. Então Pilatos lava a mão e autoriza a crucificação de Cristo, ou a morte de Cristo, pela crueldade da cruz. Os romanos faziam isto com muita tranquilidade, e naquela cruz era pregado todo aquele que era abandonado, desprezado pelo povo, e Jesus foi desprezado. Então, acrescenta-se à dor de Cristo a via crucis. Depois de todo esse julgamento, esbofeteado, abusado, zombado, todo tipo de abuso, ainda colocaram sobre os seus ombros a cruz e obrigaram que ele a levasse até o monte do Calvário, onde ele seria crucificado à vista de todos. Hebreus capítulo 12, versículo 3 fala que Jesus suportou a ignomínia. A ignomínia é alguém ser exposto a uma vergonha pública, a um ato vexatório, publicamente. Jesus foi exposto assim, por causa dos nossos pecados. E quando eles pregavam Cristo na cruz, os soldados zombavam dele. É claro que nesse percurso da via crucis, Jesus, não suportando mais o esgotamento físico, emocional e tudo ali ao mesmo tempo, não aguentando mais a cruz, obrigaram Simão Cirineu, um homem negro da região de Cirene, da África, a carregar a cruz de Cristo, e ele chegou ali ajudado unicamente por Simão Cirineu. E quando foram crucificar Jesus ali na cruz, os soldados zombavam dele, e ele então volta a Deus e fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nesse contexto,
ele é erguido na cruz e ao lado dele um malfeitor de um lado, outro do outro, exatamente para mostrar que ele, desprezado, agora crucificado entre dois malfeitores, exatamente para tentar identificar nele uma narrativa de alguém desprezível. E assim, ele foi erguido naquela cruz, um malfeitor à sua direita, outro à sua esquerda, e enquanto pregado ali, um daqueles malfeitores ainda se sentiu no direito de zombar dele. Era fácil zombar de Cristo naquela hora, porque todo mundo estava fazendo isto. E normalmente as pessoas manipuladas, elas são assim, não é? Quando todo mundo está xingando, ela xinga também. Se todo mundo estiver elogiando, ela elogia também. Pessoas manipuladas não pensam, elas não têm vida própria, elas vão pelo tropel da multidão. A multidão gritava: crucifica, os guardas zombavam dele, batia nele, os sacerdotes o desprezavam e zombavam dele, a multidão zombava e todo mundo zombava. Então o ladrão, mesmo pregado na cruz, numa situação miserável, um malfeitor condenado justamente numa cruz, ele também aproveitou para zombar de Cristo. E interessante que esse texto narra exatamente isso. Um dos malfeitores que estava sendo crucificado com ele blasfemava. A blasfêmia, a Bíblia fala que é coisa terrível, uma forma de desprezo, de zombaria, é uma forma de difamar uma pessoa. No caso de Cristo, a blasfêmia tem um peso ainda maior, e ele blasfemava junto com aquela multidão toda, e ele aproveitou também para difamar a Cristo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então observa que aquele que estava sendo crucificado, na mesma condição miserável, ainda quer zombar do outro. É inacreditável o ser humano, mas é o que a Bíblia registra. Ele zombava de Cristo. Quantas pessoas zombam de Cristo até hoje? A humanidade ainda está cheia de pessoas que se acham no direito de zombar de Cristo. Às vezes está dentro de um ambiente onde o nome de Cristo está sendo zombado, ridicularizado, como a gente vê aí nessas festas de carnaval, passeatas na Paulista e outras coisas, zombando de Cristo. Todo mundo acha graça aqui e aproveita para zombar também. Um dia vão se arrepender disso, mas por enquanto está dando certo. É o caso desse malfeitor, aproveitou para zombar também. Pessoas são assim influenciadas, mas Jesus continuou o seu projeto da cruz. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já para concluir esta mensagem. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil, esse programa que é produzido pela TV Grandourados. Meu abraço ao Rubens, a Roseli, nossos diretores e a toda a equipe que compõe a TV Grandourados, e a você também que nos acompanha, de onde você estiver. Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos meditando aqui naquela crucificação de Cristo entre dois malfeitores. Então o primeiro zombava dele e dizia: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Pelo menos uma coisa ele estava consciente: que Cristo é o Salvador. Ele não tinha certeza se aquele que estava ali do lado dele era o Cristo, mas ele tinha a mensagem de que Cristo é o Salvador, exatamente o que ele é. Então, quando ele dizia isto, o outro ladrão à sua direita dizia o seguinte, repreendendo o seu companheiro, não sei se era um companheiro, mas pelo menos estava na mesma condição, e ele dizia: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença?
E ele então falou dos dois. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. Este homem nenhum mal fez. Olha que mesmo naquele momento, na última hora, aquele ladrão da cruz reconhece que Jesus era um inocente, atesta a inocência de Jesus e, ao mesmo tempo, a sua culpabilidade. Nós precisamos entender que o pecado coloca sobre os nossos ombros uma culpa que só Jesus, na sua morte na cruz, quando nós cremos nele como nosso Salvador, pode retirar do nosso ombro esta culpabilidade, esta culpa do nosso pecado. Então aquele malfeitor, olhando para Cristo, disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que coisa maravilhosa, que pedido espetacular, que coisa, porque Jesus diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Era a última chance daquele malfeitor, era a última oportunidade que ele teria na vida, talvez a única coisa certa que este homem tenha feito em toda a sua vida foi exatamente essa: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então se volta para aquele malfeitor e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, morreria dali a pouco e já entraria no paraíso, no descanso de Deus. Ele creu em Cristo como seu Salvador. Isso mostra que, por pior que seja a sua vida, a sua miséria, a sua culpa humana, por maior que tenha sido a sua transgressão, se você olhar para Cristo e clamar pela misericórdia dele, você encontrará o perdão. Esse exemplo do ladrão na cruz, do malfeitor aqui na cruz, é o exemplo de que quem olha para Cristo recebe o perdão dos seus pecados e um acolhimento de Cristo, ainda entra no paraíso de Deus. Olha, é claro que você deveria olhar para Cristo neste momento. Se a sua vida, se você sente a culpabilidade do pecado sobre os seus ombros, olhe para Cristo, fale como esse ladrão: Jesus, lembra-te de mim, compadece-te de mim. Jesus, ele diz que de maneira alguma ele lançará fora aqueles que vêm a ele pela fé. Esse homem foi a ele pela fé e recebeu o paraíso como um presente, uma dádiva de Deus, porque a salvação é uma dádiva de Deus, não é uma conquista do homem. Se fosse uma conquista do homem, esse ladrão nunca teria recebido o convite de Jesus para entrar no paraíso. Mas não é pela obra humana, é pelo mérito de Cristo na cruz que um pecador adentra ao paraíso de Deus, ao descanso de Deus. Jesus disse para aquele malfeitor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele creu em Cristo como seu Salvador. E você crê em Cristo como seu Salvador? Alguém diz que esse quadro representa as 3 mortes na cruz. O primeiro ladrão, aquele que blasfemou contra Jesus, ele também morreu na cruz e morreu nos seus pecados, morreu sem arrependimento, morreu no pecado. O segundo ladrão arrependido, ou malfeitor arrependido, ele morreu para o pecado. Ele olhou para Cristo e buscou perdão, encontrou perdão, morreu para o pecado, morreu naquela cruz, mas morreu também para o pecado. Ali ele recebe o perdão de Deus e a promessa do paraíso. A terceira morte na cruz: o primeiro morreu no pecado, o segundo morreu para o pecado, o terceiro morreu pelo pecado, que é Cristo. Ele morreu pelo pecado não só desse malfeitor arrependido, mas de todo aquele que nele crê, de todos aqueles que o Pai o deu. A Bíblia chama dos eleitos de Deus. Jesus morreu por todos os eleitos de Deus ali na cruz. Nenhum vai se perder, nem aquele malfeitor que olha para Cristo
e reconhece que ele é o Cristo e que Jesus é o Cristo e que ele era um malfeitor, ele encontra ali o perdão de Deus. Então Cristo morreu por causa do pecado, por causa não dele, mas do nosso pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, dizia a profecia a respeito dele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha, se você quiser ter uma esperança, você precisa de olhar para Cristo. Estamos aí no contexto da Páscoa, da morte, a ressurreição de Cristo. Se você quiser ter uma esperança para viver e para morrer, você tem que fazer como este malfeitor: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus está à direita da destra do Pai e ele intercede por nós. E aquele que vem a ele, de maneira alguma ele lançará fora. Depois, nas cartas, Paulo vai pregar sobre isto. Em Romanos capítulo 10, ele vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, esse tempo é tempo de salvação. Se você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então fala assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Naquele mesmo dia, ele adentraria a presença de Deus, ao paraíso. Que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa, que bênção maravilhosa é o perdão de Deus. Na última hora, eu conheço muitas histórias assim, de pessoas que na última hora da vida, às vezes no leito da morte, confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Não morreu na incredulidade. Mas nem todos têm essa oportunidade. Ah, pastor, então vou deixar quando eu estiver na ânsia da morte, eu confesso a Cristo como meu Salvador. Não, nem todos vão ter essa oportunidade. Quantos que morrem repentinamente, não é verdade? E não tem essa oportunidade. A oportunidade real é essa, quando você está ouvindo a palavra de Deus, entregar a sua vida a Cristo, crer nele, confiar nele como seu Senhor e Salvador. Olha, não tem bênção maior do que essa. Eu quero convidar você e encorajar você a entregar a Cristo a sua vida, confiar nos méritos de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele está aqui sendo preparado para a sua morte na cruz, e ainda naquele contexto de dor, não pensando na sua própria dor, mas estendendo a sua mão de misericórdia para um pecador arrependido. Então, quando Cristo julgar este mundo, disser para aquele outro malfeitor crucificado: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, e para aquele arrependido: vinde tomar posse do reino que vos está preparado, não há novidade nenhuma. O outro já morreu na sua incredulidade, rejeitando a Cristo, afastando de Cristo, enquanto o segundo, ele clamou pelo perdão de Deus e pela misericórdia de Cristo. Olhe para Cristo. Você só vai ter uma esperança se você olhar verdadeiramente para Cristo, nosso Salvador. Estamos aproximando aí esse momento da Páscoa, um momento muito especial para nós, muito representativo à nossa fé. Mas lembre que Cristo é o centro da história, é o centro da vida. Jesus é o centro de todas as coisas. Se você quiser ter uma esperança, você precisa olhar para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Ele te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados.
Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Hoje falamos sobre a crucificação de Cristo entre dois malfeitores. Um se arrependeu e recebeu o perdão de Deus e a promessa do paraíso. O outro morreu na sua incredulidade e afastado do reino de Cristo. Eu espero que você morra quando chegar o seu momento, você possa descansar em paz, confiando na graça e na obra de Cristo na cruz do Calvário, tá bom? Nós vamos orar por você e pela sua família. Senhor Deus, nós agradecemos este momento tão especial de falarmos do Teu Evangelho através deste canal, levando a mensagem do amor de Deus, a mensagem do perdão que é oferecido e da salvação em Cristo. Há muitos lares, em todo o nosso país e por onde tem passado esse programa. Muito obrigado por esta família ou esta pessoa que agora nos assiste aqui nesta programação. Pedimos a bênção do perdão do Senhor na sua casa, na sua vida, e como este malfeitor arrependido possa encontrar o paraíso, o perdão, o alívio para a alma, a paz com o Senhor. Oramos confiados nos méritos de Cristo lá na cruz, pelos nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.